Então, Marcelo, muito obrigado pelo convite, antes de tudo, né? Pela oportunidade. Então, eu sou natural de Dom Feliciano, que é uma cidade entre Porto Alegre e Pelotas, no Rio Grande do Sul. Atualmente vivo em Pelotas desde 2015. Em 2016, eu comecei a estudar filosofia por acaso, de algum modo. Eu sou filho de agricultor, plantador de tabaco, de fumo, e plantava tabaco até os meus 19 anos. Resolvi ir para Pelotas para estudar, para cursar psicologia, fazer o Enem, o vestibular. Acabei não passando e um grupo de amigos me sugeriu: olha, você quer estudar psicologia? Faça algum curso próximo para tentar a reopção depois. E eu acabei tendo que optar entre ciências sociais e filosofia. E na filosofia entre bacharelado e licenciatura. E eu, por alguma instrução da providência, acabei optando, sem uma razão maior, por filosofia e licenciatura. Hoje eu dou graças a Deus, porque eu penso que com a mentalidade que eu tinha, 19 anos, entrar num curso de ciências sociais ou de psicologia na época, talvez não teria sido muito bom para mim. Então eu acabei optando por filosofia. Lá, por ter tido uma formação católica em casa, com princípios, com os valores, o primeiro semestre a gente começou estudando filosofia antiga, com um bom professor, que eu acredito que esteja nos assistindo agora, o professor Sérgio Strefflin, que é meu orientador e amigo, que nos passou uma filosofia clássica grega, como tem que ser, com boas ideias, tentando trazer para a realidade mesmo, mostrando que a superioridade desses autores está em eles escreverem a realidade, e aquilo foi tocando, de algum modo, a minha inteligência, e eu acabei nunca mais pensando em abandonar a filosofia. Estudei por um tempo Boécio, 2 anos, Severino Boécio. Depois me converti de maneira mais intensa à fé católica, e depois comecei um caminho natural a estudar Santo Tomás. E começou meu interesse por aí, né? Muito bom. E você escreveu esse livro em que contexto? Quiser apresentar o livro? O Intelecto e as Virtudes Intelectuais Especulativas em Santo Tomás é a minha dissertação de mestrado, né? Foi um trabalho aí de pesquisa de uns 4 anos, metade da graduação e mais 2 anos do mestrado, aonde eu comecei a estudar o tema que eu vou aprofundar mais hoje, né? Que é a filosofia por trás da antropologia, da psicologia e da filosofia moral de Santo Tomás. Ali eu comecei. Então esse foi o primeiro trabalho, assim, que eu tive a graça do Pablo, da editora Contra Errores, né? Eles quererem editar e colocar à disposição das pessoas. E então esse trabalho sobre a inteligência, o papel da inteligência e o desenvolvimento das virtudes intelectuais especulativas, sobretudo, foi o tema que eu dediquei durante 2 anos e depois continuei no meu doutorado, que terminou faz um mês. E lá na Faculdade de Filosofia, como é que era o viés? Tinha algumas correntes predominantes ou não? Como é que era? Então, a faculdade que eu fiz a minha formação, desde da graduação até o mestrado e o doutorado, é a Universidade Federal de Pelotas, lá no sul do Rio Grande do Sul, né? E lá a formação ela tem uma coisa boa, que é a seguinte: no início ela permite o estudante ter uma visão geral da história da filosofia, né? Ela tem um defeito, na minha opinião, claro, sobre a ótica de uma filosofia que é a ciência das causas do ser, da realidade. Nesse sentido está muito distante da verdade, de procurar entender a realidade, o homem, como ele é. Não nos dá uma formação assim, mas nos dá uma boa formação da história da filosofia. Então você tinha bons professores que dominavam a filosofia antiga, medieval, né? Eu tive professores academicamente muito conhecidos na pesquisa medieval no Brasil. Quando você entra na filosofia moderna, você também, embora nós possamos discordar e discordamos das ideias do pensamento moderno, existem professores que estão lá que entendem bastante dos autores que estudam. Então isso é muito bom, porque você consegue ter contato na fonte com um especialista em Descartes, em Kant. Você pode comparar as ideias, olhar para a realidade e dizer:
parece que a realidade não é assim, como eles descrevem. Mas você entende qual que é a ideia do autor. Entendi. Então isso é bom, né? Mas do ponto de vista assim, de favorecimento de uma ideia, de uma concepção filosófica da realidade, a visão que predomina é sempre uma visão do relativismo, né? Eu costumo dizer, é a visão do Protágoras. Daquele homem, aquela ideia de que a filosofia é o produto, uma construção crítica, histórica, voluntária, sentimentalista, né? Do modo como nós sentimos as coisas. O Foucault se sobressaiu lá nesse ensino, porque aqui em São Paulo e outros locais, o Foucault é muito forte, né, entre os professores. Não, lá é muito não? dividido. Ah, Assim, interessante. porque mesmo entre os professores que eu tive, aquele que estuda Kant, ele pensa que Kant é o grande autor. Aquele que estuda Nietzsche, e lá nós temos Ontem, por exemplo, eu estive no 4º Congresso de Psicologia Atomista, que o Rafael de Abreu mandou um abraço para o senhor, inclusive. Obrigado. Organiza, junto com o Fernando. O professor Sidney Silveira estava lá e eles adquiriu o livro dele sobre Nietzsche. Então lá nós temos 2 pesquisadores de Nietzsche. Se eu fosse dizer o que sobressai mais lá é Kant, tem muitos kantianos, e bastante forte a pesquisa em Nietzsche também, nacionalmente. Tem 2 professores lá que são autoridades em Nietzsche. Tem fama nacional. Exatamente. Muito bom. Que estudaram aqui na USP, inclusive, fizeram pós-doutorado na Sorbonne e assim por diante. E no Brasil, assim, qual o pensador ou os pensadores sobressaem? Qual que é a sua visão? Então, nós não temos, assim, mesmo se você vai falar da questão mais política, uma razão que você encontra para dizer qual pensador ou pensador que tem mais influência, me parece que por questões de uma tendência mais à esquerda das universidades e do curso de filosofia mesmo, nós temos uma proposta maior, por exemplo, Marilena Chaui. É uma autora que eu tive contato no livro dela, O Convite à Filosofia, no início do curso, né? Então, mas não há assim, nenhum autor brasileiro que seja estudado, que seja... Não, eu digo mundial, assim, alguma certa... Jürgen Habermas, que faleceu agora, certo. é um autor na filosofia política, Adorno, né? Durkheim, são autores da filosofia pós-verdade, digamos assim, que se estuda bastante, né? Porque o meu departamento, lá onde eu estudei, ele é voltado para filosofia política e filosofia moral, ética. Então, o estudante que quiser fazer um mestrado ou doutorado lá, ele terá que escolher, dentro da história da filosofia, um pesquisador alinhado a essa pesquisa de ética e política, mas os autores são muito variados. Então, eu, por exemplo, poderia estudar Aristóteles, a política de Aristóteles. Outro estudou a política do ponto de vista do Habermas, por exemplo. Então, é muito variado, assim, não há unanimidade, assim. Tem professores que estudam Foucault também. Tem, então é possível isso, né? É bem variado, né? Bem variado. Certo. Então vamos chegar então ao foco aqui, mas antes vamos contextualizar São Tomás e por que ele se destaca entre os outros filósofos, teólogos e tal. Se quiser falar de Aristóteles, fica à vontade. São Tomás, Santo Agostinho, fica à vontade. Ok. A minha pesquisa durante esses 10 anos, né, que se encerrou agora, dia 23 de abril, com a defesa da tese, ela se voltou muito para Santo Tomás. E isso eu digo quando eu vou ensinar sobre, por exemplo, a carta Aeterni Patris do Papa Leão XIII. A gente ouve hoje em dia, mesmo no meio mais católico, tradicional ou conservador, algumas pessoas que criticam essa posição de autoridade de Santo Tomás com relação aos outros escolásticos da época. Então, dos escotos, Guilherme de Ockham, mas mais nos escotos, São Boaventura, Santo Agostinho. Por que Santo Tomás foi escolhido pela igreja como o seu doutor, digamos assim, doutor comum, universal? E eu acho que a resposta que a gente pode dar para isso, ela responde um pouco a essa sua pergunta. Por que Santo Tomás? Por que a filosofia clássica? Por que Aristóteles, Platão, Santo Agostinho, Boécio? E sobretudo Santo Tomás? Foi porque ele era mais gordinho, bonitinho, fofinho? Não. Foi porque esses autores
foram, e sobretudo Santo Tomás, os que melhor nos ajudam a compreender a realidade, o que as coisas são, a essência das coisas, as causas das coisas. Aristóteles nos diz que ciência é conhecimento, demonstração pelas causas. Então, se eu vou estudar o que é esse copo aqui, eu vou defender aqueles autores que me parecem que conhecem mais sobre o copo, mais sobre a realidade. Então, isso sempre me atraiu em Santo Tomás. Essa foi uma das razões.